Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda na oração. A oração é um privilégio incrível e uma tremenda responsabilidade. Gosto de como Evelyn Schreitson coloca. É maravilhoso perceber que no fim da vida seremos a soma total das respostas às orações atendidas por Deus, pois Deus escolheu limitar a oração. É maravilhoso perceber que no fim da vida seremos a soma total das respostas as orações atendidas por Deus, pois Deus escolheu limitar a ação seguinte com a reação que temos em face da resposta à oração anterior. O resultado final da nossa vida é decidido por uma série de reações às orações atendidas por Deus. O modo com que respondemos a Deus e o modo com que Ele, por conseguinte, responde a nós, é que determina a direção que a vida toma. Em relação à importante tarefa de orar, o Espírito Santo nos ajuda de duas maneiras. Ele ajuda quando oramos e ele ajuda orando por nós. Na palavra, um jeito maravilhoso de orar é mencionado, chama-se orar no Espírito. Na verdade, é o único modo de orar. Judas 20 contém esse mandamento. Dediquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas, capítulo 20. Aos cristãos de Efésio, Paulo diz que eles deveriam orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Efésios capítulo 6, versículo 18. Eu gosto de orar em uma língua celestial e faço sempre isso, mas orar no Espírito é muito mais que isso. Também significa orar na realidade do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo. Esse é mais um dos motivos por que viver em comunhão com o Espírito Santo é tão importante. Essa convivência nos permite experimentar o poder e a presença dele quando oramos. Porém, não só torna disponível seu poder para nós quando oramos, como ele também ora por nós. Ouça a maravilhosa verdade de Romanos 8, 26. Na mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos analisar essa passagem. Frase por frase. O Espírito ajuda integralmente, ele segue ajudando, ele não ajuda apenas uma vez ou outra, ele ajuda de forma contínua. A palavra ajuda é bem interessante, porque dá a ideia de alguém que divide a tarefa de carregar um fardo pesado. Não é maravilhoso? As coisas que chamam nossa atenção e que nos levam a ajoelhar são pesadas demais para serem carregadas sozinhas.
e muitas vezes complexas demais para serem expressas apenas com palavras. Nós que o Espírito Santo nos ajude em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Na verdade, essa palavra, fraqueza, deveria ser ainda mais traduzida. Ele ajuda todas as nossas fraquezas, mas principalmente quando ela se manifesta em relação à vida de oração e praticamente em relação a saber pelo que orar no presente momento, enquanto esperamos pela redenção completa. Versículos 18 ao 25. Precisamos de orientação nas particularidades da oração. O Espírito Santo ajuda ao intercedor por nós. Note que o texto diz: o Espírito sem intermediários, sem agente, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, intervindo em nosso favor. A palavra interceder retrata um resgate de alguém que acontece a um outro alguém que está em apuros e que pede ou súplica em favor de não permita que as circunstâncias, por piores que sejam, impeçam você de orar. O Espírito Santo está sempre disposto a defender seu caso diante do Pai. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, os sussurros que embaraçam as palavras. Amo o modo com que o bispo Nehel explica. Essas palavras exprimem de uma só vez a vastidão de nossa necessidade, toda indescritível ignorância e incapacidade e a infinita preocupação da abençoada moradia do Espírito Santo em nós, gemidos, que palavra, e sendo usada pelo Espírito do Altíssimo em pessoa. Como é raso o nosso apreço pelo que é feito, tanto por Cristo por nós quanto pelo Espírito em nós. O resultado de tudo isso é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo toma nossos pensamentos e emoções emaranhadas, aquilo pelo que estamos orando e aquilo pelo que deveríamos orar, e com profunda emoção leva os sentimentos certos até o trono. Aleluia! Pela obra intercessora do Espírito Santo. J. Oswald Sanders resume bem esse raciocínio. O Espírito se liga a nós durante a oração e derrama suas próprias súplicas nas nossas. Podemos dominar a técnica da oração e compreender sua filosofia. Podemos ter confiança infinita na veracidade e na validade das promessas a respeito das orações. Podemos fazer pedidos sinceros, mas se ignorarmos o papel desenvolvido pelo Espírito Santo, falhamos na tentativa de usar nosso principal instrumento. Então, a leitura de hoje é essa.
Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém.